Sobre saúde dos pés, dos joelhos, vamos falar de caminhada e como reverter essas situações que de repente você pode estar passando por isso. Dr. Bruno Li está com a gente hoje, ele que é médico ortopedista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, Obrigado. fica à vontade. Temos alguns calçados aqui, inclusive alguns exemplos, né, de calçados que as pessoas podem ter usado para sambar. Sim. Para percorrer uma avenida inteira ou para correr atrás de um bloquinho. E muitas vezes no dia seguinte a gente não aguenta, né? Pisa no chão, a primeira coisa que vai sentir é o pé, né? Sente muita dor. Então, eu acho que assim, dor no pé depois do carnaval, acho que tem duas causas principais, né? Tem as causas traumáticas, porque é coisa que a gente não pensa. Pisar num caco de vidro, né? O pessoal às vezes joga garrafa, ou torcer o pé, ou tomar um pisão e fraturar um dedo. E as causas de sobrecarga, que aí geralmente são mais ou para a parte da frente do pé ou para a parte de trás. Que é uma questão mais a longo prazo, né? Uma pisada errada vai trazendo isso com o tempo. Ou um excesso de uso agudo, assim, também, né? Na verdade, assim, eu trouxe até um pé, né, para ficar mais fácil Vamos ver como é que funciona. Porque ver. existem vários tipos de pisada e eu acho que isso também pode ajudar a gente a desenvolver questões problemáticas no futuro, né? Legal. Doutor? Tipo de pisada. A pisada, geralmente, a gente analisa, o principal fator que causa sobrecarga é olhar por trás. Porque tem gente que o pé chato, na verdade, o problema do pé chato não é tanto ele ser chato, é ele ser valgo, né? Então, na verdade, não sei se você repara que quando você olha por trás de uma pessoa que tem o pé chato, o calcanhar ele abre. Então você sobrecarrega todas as estruturas aqui da parte de dentro. Da parte interna do pé. Exatamente. Tá. E o pé cavo, ele geralmente é varo, ao contrário, o calcanhar ele vai para dentro. Então você sobrecarrega as estruturas do lado de fora. A parte de fora. Ou você tem torce, ou tem tendinite, tem algumas consequências. Então, de uma forma ou de outra, a gente pode pisar errado. Sim. Ou você pisa geralmente em varo ou em valgo, né? Chama. E qual seria a pisada perfeita? É a neutra. Pisada neutra. A que distribui o peso em todo o pé. Isso, não. Isso seria mais angulação do calcanhar, né? Geralmente quem tem a pisada em valgo, pé plano valgo, você tem tendência a sobrecarregar, além das partes tendíneas, você tem sobrecarga do joanete ou então metatarsalgia. Principalmente se você imaginar que uma pessoa passa, sei lá, 6 horas saltando em um salto desse, por exemplo. Nossa Senhora. É que ninguém usa uma coisa dessa, mas... Mas na avenida muita mulherada vai pra sambar. Sim. Atravessa a avenida toda com saltão Imagina, desse. você tá aqui suando, então o pé fica molhado e escorrega. Então toda a carga fica aqui na frente. Tá na frente. Se você tem uma tendência a ter dor aqui nos metatarsos ou no joanete, isso fica muito acentuado. Porque você começa a saltar, às vezes alguém derruba cerveja no seu pé, então fica tudo escorregadio e aquilo fica realmente pressionando o joanete e sobrecarregando os metatarsos aqui. E a gente sabe que o exercício que a gente faz, né, ao longo desses dias de folia, para quem vai pular o carnaval, brincar, seja no clube ou na rua, isso pode muitas vezes ser um gatilho para uma questão que poderia aparecer lá na frente, pode aparecer um pouco antes. Sim, se você tem uma tendência a ter sobrecarga, o fato de você passar, que não é o nosso normal hoje em dia, né, ficar 8, 10 horas de pé pulando, você pode acelerar isso aí. Em muitos casos pode até ter fratura por estresse. Bem Vamos falar então de dores nos pés de uma forma geral. A gente tem algumas artes aqui para localizar essas dores e aí de repente você em casa vai pensando se você encontra alguma similaridade com a sua questão. E claro, procure ajuda o quanto antes, né, gente? Dores nos pés de uma forma geral. Ela pode aparecer mais comumente na frente do pé? Então, esse é um dos tipos, esse é o que a gente estava conversando. Então, na verdade, principalmente mulher que usa ou rasteirinha ou salto, que tem a tendência a jogar todo o peso do corpo aqui para frente, né? Homem um pouco menos, mas é um dos tipos. Então quer dizer que tanto a rasteirinha, que é o pé totalmente no chão, quanto o salto muito alto, são problemáticos a longo prazo. A rasteirinha, muito pelo fato de você... Se você não tem tendência a ter sobrecarga, tudo bem, você pode usar. Mas se você tem ou o dedo engarra, ou você tem a presença de um neuroma, que são situações que geram dor aqui na frente, o calçado muito flexível, ele te permite muito movimento no pé. Então, a cada passo, você joga todo o peso aqui para essa região que chama antepé, na cabeça dos metatarsos, entendeu? Por isso que a rasteirinha, que é muito flexível, gera esse tipo de sobrecarga. Entendi. Qual que é o melhor? Calçado que tem menos flexibilidade, que tem um solado um pouco mais grosso.
Então, Que é o caso dos tênis, por exemplo. isso, dependendo do tênis, né? Tem tênis que é super flexível também. Mas os tênis, geralmente, eles têm não só pelo amortecimento, mas pela Então, o rigidez calçado do ideal é calçado. aquele que dá uma estabilidade para o pé. Sim, sem dúvida. Bacana, bom saber. Bom, tem uma outra arte que mostra aquelas pessoas que vão sofrer com dor no dedão do pé, né? Isso. Isso aí, qual é o diagnóstico provável, Joanete? Joanete é a causa mais comum. Existe artrose também, mas o joanete é a causa mais comum, porque no joanete existe uma abertura desse primeiro metatarso, né, que a gente numera de 1 a 5, e pela abertura, essa proeminência contra o calçado acaba gerando muito desconforto também, principalmente durante o carnaval. E o que causa o Joanete? Joanete ninguém sabe, é o que o pessoal chama de doença multifatorial. Doença multifatorial é o jeito que os médicos têm para falar que não sabem. Que não descobrimos a razão Exatamente. ainda. Porque assim, envolve questão hormonal, genética. Não tem nada a ver com a fricção a longo prazo? A pessoa fica usando sapato apertado, machucando sempre aquele mesmo lugar? Então, existe uma controvérsia se o calçado apertado causa joanete ou se ele só agrava. Porque tem muito, da mesma forma que tem muita gente que tem dor usando salto alto de bico fino, tem gente que usa a vida inteira e nunca tem joanete. Verdade. Então, acredito que, assim, que nem muitas outras doenças multifatoriais, tem gente que tem uma tendência maior a desenvolver e a ter sintomas e tem gente que tem menos, entendeu? Tá bom, então vimos a Joanete. Agora tem também aquela dor. Ai, gente, isso é muito limitante também, né? Muito. Que é a dor no calcanhar. Muito. É a fasciite? É uma a principal, né? Acho que a queixa mais comum de médico especialista em pé é fasciite plantar. Na verdade, a fáscia é a capa do músculo da planta do pé. Então, assim, essa região aqui, se a gente analisar, ela não é vazia, ela é preenchida por músculo e a capa desse músculo é a fáscia. Hoje em dia, o conceito que se tem é que o principal fator de sobrecarga da fáscia plantar, muitas vezes, é a falta de alongamento da musculatura da panturrilha. O encurtamento dessa região. Exatamente, principalmente assim, homem que nunca alonga na vida, e mulher que usa muito salto durante muitos anos, acaba encurtando mesmo o músculo. E aí, se você imaginar que é tudo interligado, no momento que você fica de pé muito tempo, aquilo fica trabalhando sob tensão e aí inflama mesmo e dói demais. Então, em vez da gente ficar com o pé nessa posição, que é fazendo a pontinha do pé, já que a gente está de salto, o ideal é alongar e trazer o pé para trás, fazer o famoso flex para alongar. Exatamente. Assim, para quem não tem dor, alongar 1, 2 vezes por semana, alguns minutos, já resolve, entendeu? Para quem tem esse problema, geralmente eu indico um tratamento mais agudo, fazer o alongamento diário, até melhorar, depois que melhorou, alonga, mantém aí com 1, 2 vezes por semana. E para quem está com fasciite, tem que fazer tratamento com anti-inflamatórios? Então, ou não é necessário? Anti-inflamatório, garrafinha de gelo que se rola, isso todos são sintomáticos. Se isso ajudar a pessoa a diminuir a dor dela, ótimo, mas ela não atua realmente na causa, né? Então, ela pode ser, na fase aguda são indicados sintomáticos, medicações e gelo, repouso, mas a longo prazo, se isso voltar a acontecer ou isso não melhorar, aí tem que procurar um médico para ver realmente... Porque não mexeu na causa do problema. Exatamente, né? exatamente. Entendi, tá Exatamente. certo. Você falou da garrafinha de gelo. Isso é um recurso que bastante gente usa em algumas situações. É Sim. indicado em quais casos? Sim, o gelo, geralmente ele atua mais ou menos como anti-inflamatório. Porque o que ele faz? Primeiro, ele dá uma vasoconstrição, então os vasos por onde passam o sangue, eles dão uma fechada, passa menos sangue, aquilo desincha e desinflama um pouco. E ele altera um pouco a sensibilidade também, então ele dá uma analgesia. Ao contrário do quente, sempre tem essa dúvida, né? Se usa quente, se usa frio. O quente geralmente usa mais para dor muscular, quando a musculatura está muito tensa. Se você colocar gelo, aquilo pode ficar mais tenso ainda e doer mais. Mas se você utilizar o quente, aquela musculatura tende a relaxar. Então, no caso de uma contratura, é legal usar o quente. Isso, exatamente. Agora, caso para de dor uma mais inflamatória, aí usa o gelo. O frio. É. Porque já me deram essa dica, que fasciite tem me Todo mundo acompanhado há um tem, tempo. Então, me falaram para fazer isso. Pega uma garrafinha, PET, coloca água, põe para congelar e fica passando o pé nela. Assim, Porque é prático, né? Você congela, fica rolando. É bom, realmente funciona. Ajuda. Legal, ajuda. tá bom. Vamos dar uma olhada, então, na dor embaixo do dedão. O que pode ser isso, hein? Então, na verdade, se você reparar aqui, embaixo do primeiro metatarso, na verdade, você tem duas bolinhas. Essas bolinhas, elas são como se fossem duas patelas do joelho. Chamam sesamoides. Na verdade, a carga, quando a gente pisa, não divide em 5, divide em 6.
porque cada sesamoide recebe um sexto da carga, assim como todos os outros metatarsos. Então tem gente que, principalmente quem tem o pé cavo, né, que tem a cava do pé muito alta, esse ângulo aqui em relação ao chão fica muito alto. Então você tem uma tendência a sobrecarregar esses ossinhos, às vezes eles até fraturam, eles até quebram. Nossa! De tanta sobrecarga, é chamada sesamoidite. Mas isso quando a pessoa faz muito exercício Isso, ou depois de um dia inteiro pulando carnaval? Exatamente, não é algo que acontece em um dia, né? Mas se você tem uma tendência a ter sesamoidite, ficar saltando o dia inteiro vai agravar, entendeu? Entendi. Olha só, hein, gente, quanta coisa pode acontecer com o pé. E qual é o tratamento nesse caso? A sesamoidite, a gente tem que avaliar, a gente sempre tenta tratamento conservador, que é troca de calçado, né? Pé, geralmente, em muitos casos, a troca por um calçado mais adequado resolve. Em casos que não se resolve, existem alternativas cirúrgicas, dependendo da causa. Se é um pé cavo, corrige o pé cavo. Às vezes o sesamoide ele fratura e consolida, então ele cresce. Às vezes você tem que ressecar, tirar um dos sesamoides. Palmilhas ajudam nesses casos? Depende da palmilha e depende do grau de gravidade. Existem palmilhas que elas têm um botãozinho um pouquinho antes das cabeças aqui, que elas ajudam a elevar essa parte da frente do pé e tiram um pouco da carga. E aí a dor melhora, mas mais do que a palmilha, na minha experiência, o calçado de solado rígido, que não dobra, funciona melhor. Palmilhas eu uso muito para corrigir varo e valgo. Né? Se a pessoa pisa muito para cá, você coloca uma palmilha mais alta. Né? Se ela pisa em valgo, você coloca uma varizante. Se ela pisa em varo, você coloca uma valgizante. E além disso, aquela história da altura ideal do saltinho, que eu tô vendo que tem um bem alto e tem um pouco menor aqui. Aquela história de colocar um saltinho, no caso das mulheres, que é positivo, em vez de ficar com o pé no chão, na rasteirinha, é bom? Ou isso é lenda? É lenda. Então, porque assim, se você for imaginar, a gente não nasceu de salto. Desde que o ser humano surgiu, há milhares de anos, não tinha salto. O salto surgiu, sei lá, desde 1920, sei lá, 800 e alguma coisa. Então, na verdade, muitas mulheres se sentem bem com salto porque elas têm um encurtamento da musculatura da panturrilha. Então, ela tem alguma dor que é consequência disso, e aí usando o salto aquilo alivia. Mas que o ideal é usar salto, não. O ideal é andar sem salto. Então pé no chão não é ruim, não é para ser ruim. Não, claro que não. Tá bom. Sabe por que a mulher fica mais elegante de salto? Por quê? Todo mundo pensa que é porque fica mais alta, mas não é. A posição do salto faz a sua bacia ter uma antiversão. O que significa isso? O bumbum empina. Então, o bumbum empina e para compensar você estufa o peito. Então ela por fica isso que numa... dá postura. por isso que fica toda né? Tudo no lugar. Empertigada ali. Olha só! Por isso que fica elegante então, mesmo. E claro né? que está sobrecarregando outras estruturas também, não Sim. ficando na posição que a gente deveria estar, né? Exatamente, por isso que essas, geralmente mulheres que trabalham de salto 20, 30 anos, uma hora, se não alonga principalmente, uma hora é super comum. Então vamos cuidar dos Tem pezinhos, né, consequência. gente? Afinal de contas, a gente quer pés saudáveis porque eles vão carregar a gente a vida toda e não tem nada mais limitante, né? Dor no pé realmente é complicado. O pé você não Então, tem que lembrar dele, né? Quando você lembra dele é porque tem alguma coisa errada. quando você não consegue esquecer que você tem pé, é porque tem Pois alguma é. coisa errada. Aí tá na hora de procurar o Dr. Bruno Li, tá bom? Vai lá no Instagram, começa a seguir agora. @Dr. Bruno Li. @Dr. Bruno Li, claro, Li com 2 Es. Obrigada pelo papo, viu, querido? Obrigado. Até a próxima. Muito